Sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, nessa gravação aqui nos estúdios Mídia Oeste. E hoje recebendo o nosso amigo, o Idy Rodrigues. Idy Rodrigues, prazer estar com você, meu amigo. Prazer é tudo meu. Você que é um cara que nós temos aí uma grande estima há muito tempo, né? Se conhecemos aí há pelo menos uns 10 anos, né? Para não falar a idade, né, Idy? Um pouco mais. Um pouco mais, um pouco menos, né? Bom. Mas bom, o Idy é um grande amigo, mas é um grande compositor, um grande cantor. E o Idy, eu queria saber, pra gente começar esse bate-papo bacana aqui, você veio pra Jandira aí, com quantos anos você tinha? Eu sei que você nasceu em São Paulo, não é mesmo? E depois veio pra Jandira aí e foi morar na Vila Godinho ali, né? Antiga Vila Godinho. É isso mesmo? Foi na Vila Godinho. Eu tinha por volta dos 9 anos. Foi em 94 ou 95 que a gente veio pra cá. Vai revelar a idade, cuidado. Bacana. Aí desde então você é jandirense, né? Desde os 9 anos. Sou jandirense. Fala pra mim, como é que foi o início aí? Como é que você se interessou pela música? Assim, eu sei que você tem umas referências, e eu já vou dizer logo, né? Eu sei que seus pais, sua avó, tem uma relação com a música, de escutar a música, né? Sim, em primeiro momento, todos nós temos essa referência. E o Idy teve uma referência muito forte, ele pode falar disso também. Mas eu quero saber mais especificamente quando você teve contato com a música, a nível de fazer a música em si, né? De tocar o seu primeiro instrumento, de ter aula. Você começou tocando violão ou você quis começar na bateria? Como é que foi essa história? Então, eu comecei na bateria. Eu falei brincando e acertei sem querer. Eu não sabia disso. Foi. Eu comecei na bateria, cheguei até a estudar um pouco, mas o violão, a guitarra, me chamou a atenção quando eu estava voltando de um curso de contabilidade que eu fazia em São Paulo. Um cara entrou no trem com um violão verde, esse verde meio piscina, é azul. Não sei, essa cor é um azul, né? Azul, assim. Isso. Um tonante rei. E ele tava tocando uma música do Legião Urbana. E eu falei, cara, eu quero tocar violão. Qual que era a música, você lembra? Cadê a música? Eu tenho perdido. Tem perdido? É. Aí o cara chegou, tocou no trem, lá, você ficou admirado. Eu fiquei admirado. Eu falei, cara, eu quero tocar violão. E os meninos da rua já tocavam violão, já estavam tocando violão. E até aquele lance de não ficar sozinho, né? O único que é baterista, tal, não sei o quê. E aí eu pedi pra minha mãe um violão. Ela falou, filho, a gente não tem agora condições de comprar um violão pra você. Aí eles pegaram um violão que minha avó tinha lá na casa dela e ela não estava usando. Aí aquele violão foi meu
companheiro de aventura. Foi seu primeiro instrumento. Porque bateria você não tinha, né? Não tinha bateria. Você chegou a fazer aula de bateria ou não? Fazia com os meninos lá da igreja. Legal. Mas aí o violão foi o seu primeiro instrumento, de levar para casa, Sim. de treinar. E curiosidade, qual foi a primeira música que você falou? Essa eu aprendi a tocar. Você lembra qual foi? Isso deve ter sido... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Você Eu tinha 14 para 15. 14 para 15. 14 para 15, eu acho que eu vou dizer, talvez eu vou acertar, talvez não. Na verdade, não existia como hoje, existe a internet, vai lá no site, né, de cifras e tira... Tinha que comprar as revistinhas na banca. Não Né? tinha só revistinhas. São as revistinhas que você olhava lá como é que fazia a nota, né? Sim, sim. E eu lembro porque eu também aprendi dessa forma também. Também, né? Também. Aprendi a tocar não violão, né? Violão não aprendi não. Sim, aí sempre tinha um amigo que tinha mais revistinha, que tinha lá sobrando e emprestava pra gente. E a primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música do Legião Urbana. Acho que foi... Isso, mostra pra nós, vamos ver. Eu não lembro se foi... Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez numa cidade muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiros são agora a virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho. Muito bom, Edi, muito bom. Essa foi a primeira então, né? Foi há tempos. Foi há tempos aí, Legião Urbana, né? E legal, pô. E eu sei que você tem uma passagem muito bonita também, pelo gospel, pela igreja, né? Sim, sim. Aí eu acho que você já estava mais pra guitarra nesse tempo, é isso mesmo? Sim, sim. Porque na igreja que eu frequentava, a segunda igreja quadrangular de Jandira, a gente tem que falar, porque foi Tem um que honrar o lugar onde a gente começou. Tem que honrar as nossas raízes, né? Com certeza. As nossas raízes. Lá, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa lá. Tinha um líder de louvor na época, era o irmão Sidney. Ele viu o potencial em mim. Ele falou assim, menino, você vai tem jeito pra coisa, ele falou. Você vai tocar guitarra. Você vai tocar guitarra. E eu vou te passar as músicas. Todo final de culto, o irmão Sidney ficava comigo. Acabava o culto umas 9h30, ele ficava comigo até quase umas 11 horas, me passando música, passando sequência de acorde. Mas você não tocava no louvor, mas ele ficava após... Ele ficava me ajudando, me ensinando. Até que você pôde participar do louvor. Sim, teve um período que eu fiquei Esse um período mês e pouco. Treinamento aí com... Porque eu não largava o violão. Sim. Quando... a experiência que eu tenho de muitos amigos, e a minha mesmo, quando a gente quer um instrumento, quer aprender... E que é de verdade, o instrumento não larga, né? Se a gente tiver condições, a gente fica muito tempo com o instrumento na mão e tocando, né? A gente não solta, né? Não solta. A gente não larga o instrumento. E eu não largava o instrumento. Então, assim, esse lance de pegar rápido, nossa, o dom maravilhoso. Cara, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar lá para aprender, mas teve um lance do esforço ali, de ficar em cima ali e tal. É muito esforço, muita transpiração, Muito. Né? Tem que ser muito assim. Com certeza tiveram outras pessoas que participaram desse processo aí, né? Sim, professores. sim. Você chegou a pegar aula com alguém? Tem alguma referência pra guitarra, né? Claro. Na guitarra, eu tive um professor que ele era da orquestra aqui de Barueri, o Serginho. Sim. Eu nunca esqueço, assim, que ele fazia umas coisas assim na guitarra que nossa, dá pra fazer isso na guitarra, que legal. Mas teve um cara que foi o divisor de água na minha vida. É mesmo? Quem Sério, foi? que dividiu, assim. Dividiu a história. Dividiu a história antes e depois. Antes e depois. Eu ainda tocava um pouquinho de batera, né? E eu era amigo, assim, sempre da galera que era irmão, né? Tinha os irmãos Sim. Lopes, Sim. Scully, As famílias, né? As famílias Sim, legal. me ajudaram pra caramba. E essa galera aí, os Lopes, eles eram roqueiros, assim.
cristãos e roqueiros. Os caras eram roqueiros, velho. Que coisa de estranha naquele tempo, né? Não, e os caras eram roqueiros mesmo. E aí, eu andava muito com eles, eles me mostravam, ó, CDs de rock. Os caras que pesquisavam mesmo, sabe? Sim. Aí eles me levaram pra tocar um dia na igreja deles, porque o baterista não ia poder tocar, não ia poder ensaiar. E aí eu tava lá tocando, simplesinho mesmo, assim. Aí eu vi um guitarrista fazendo uns negócios na guitarra, fazendo umas alavancadas. E você tava ali, você tava entre a bateria e a guitarra ali, né? Sim, já tava tocando a guitarra, tá? Sim, já tava tocando guitarra na igreja. Mas aí você via algo a mais ali, sei lá, Sim, como é que foi essa? Fazia aula e Sim. tudo. Quando eu vi esse cara tocando, eu fiquei perplexo. Porque era uma coisa assim, meu, peraí, o Serginho lá, meu professor, respeito, gratidão, Serginho. Quando eu vi esse cara, eu falei, nossa, caramba, eu quero o Micas. Ah, que legal, pô. O Miqueias escolhe. Isso foi aonde, você lembra? Foi na... Você viu ele tocar? Foi na igreja Betel. Sim, Foi legal. na igreja Betel. Ele tava, eu lembro da guitarra. Que essa guitarra depois me acompanhou por aí. O cara foi generoso, fez parte da sua história também. Fez parte da minha história. Ele tinha uma Ibanez azul. Sim. Meio azul, assim. Como você está agora, azul. Como eu estou agora, azul, essa luz tá linda. Ele tocando, ele tava tocando uma música, fazendo um solo, um prelúdio lá, até da Oficina G3, o Glória Glória. Eu olhava assim, meu, que louco isso, esse cara toca muito. A gente olha assim e fala, dá pra fazer isso com a guitarra, Dá né? pra fazer isso com a guitarra. Nossa! Que bacana, Luigi. Nossa. Muito, muito legal. E aí você viu aquilo acontecer e você, é claro, foi crescendo na música, né? Você foi aí desenvolvendo. E aí você deixou de lado a bateria em algum momento. E eu sei que hoje você não... Eu até estava comentando aqui que eu nunca vi o Id tocar bateria até hoje, né? Se tivesse uma bateria aqui, ele ia fazer um solinho. Mas não tem a bateria aqui, não vai dar pra fazer. Mas você chegou um momento que você falou, o meu negócio é guitarra. Teve esse momento, lógico, né? Porque você está aqui hoje, tá com violão, e eu sei que você toca guitarra esplendidamente, conheço um pouco da sua história. E aí você passou para a guitarra, então. E já foi de cara a guitarra solo, é isso? Foi, porque eu sempre fui fascinado por melodia. Por melodias, assim. Aquelas coisas que você citou no começo. Minha mãe, meu pai escutavam muita música, muito disco, muita coisa, de tudo. São as referências que a gente tem na infância. Sim, também, né? Sim. E voltando um pouquinho aí, qual era toca uma referência que você teve lá no passado, lá? A sua avó, eu sei que foi uma grande referência para você, sim. E eu também sei que ela partiu há algum tempo aí, né? Mas eu sei que ela deixou um grande legado, que é você, né? Sim. Você é o grande legado, eu sei um pouco da história, eu sei quanto a sua avó te apoiou, né? O violão, não só o violão, mas eu acho que o incentivo que ela dava e a alegria que ela sentia em ver você tocar, devia ser um negócio fantástico. Tem aí alguma canção que você lembra aí desse, que você falou, essa daqui eu ouvia quando estava no berço ninando. Não tão longe assim. Meu, tinha uma canção que eu até cantei pra minha mãe assim no aniversário dela, que me faz lembrar muito da minha avó também, assim, porque ela escutava também essas coisas. Como que era o nome da sua avó? Vó Ivone. Vó Ivone. Ivone Rodrigues. Olha aí. Oh, aurora, vem o sol, e com o sol vem o esplendor, com a fé que eu espero, creio melhor a mim virás. Se há no céu imensidão e na noite escuridão, eu sei que tu reconheces o amor que sinto por ti. Que legal, Id, muito bom, muito bacana. Qual que é o nome dessa música, você se lembra? Se chama Aurora. Aurora. Rapaz, Esperança. o Id, eu não sei vocês que estão nos vendo aqui, né? Mas o Id tem uma intimidade com o violão e com a música e a voz, que a gente ouve uma música dessa, eu pelo menos, e a gente acha que a música é dele. Com essa, porque ele tem toda uma interpretação que é dele.
Isso ninguém vai tirar, né? E eu já ouvi o Id interpretar diversas canções. E um desavisado falou assim, essa música é dele, não é? Alguém falou, não, essa música não é dele, mas ele interpreta no estilo dele, o estilo Id. Sim. O estilo Id de ser. Muito bem, Id, legal. Prazer estar aqui com você. Viu? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Nós estamos aí fazendo essas gravações, essas lives, né? De inauguração do estúdio Mídia Oeste, né? Um estúdio que tem começado aqui um projeto para realizar o seu projeto de audiovisual. Nós estamos aqui para fazer o melhor por você, para realizar esse projeto, para fazer a sua live, a sua gravação, seu podcast. O estúdio tem uma estrutura para te deixar à vontade e tranquilo. Você gostou do estúdio, Id? Cara, sensacional. 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 Em pouco tempo, estúdio maravilhoso. O Id fala isso porque ele acompanhou os passos aqui, né? Até chegar hoje aqui. Fiquei impressionado. Ficou impressionado. Bacana, Id. Fiquei realmente impressionado. Muito bom. Id, voltando aí um pouco da sua história, né? Então você começa... E o Id tem uma história muito legal com a guitarra. E eu queria falar sobre ela também. Porque o Id hoje, você conhece ele cantando, tocando violão. Mas o Id também, né? Entre outras coisas, é amante das cordas, naturalmente, mas é um grande solista, se é o que eu posso dizer, um grande guitarrista, né? Participou de vários eventos aí, eu participei junto com ele de vários também, né? E fazendo solos de guitarra, que é uma praia totalmente diferente, né, Id? E o Id tem composições também, vamos dizer assim, para nós entendermos, instrumental, né? Sim. Sem voz, né? Com solos de guitarra. E ele tem aí, ele falou do Micas, que é um grande parceiro em muitas composições instrumentais, não é isso? Nossa, 2013, até 2014 a gente compõe muito junto. Legal. Muita coisa junto. E aí, Id, eu queria relembrar um fato que eu estava junto com você, que foi aí num evento Workshop Strings. Nossa. Acho que 2013, né? Sim. Que o Workshop String é um festival de cordas, então envolvia cordas aí, os instrumentos contrabaixo, guitarra e eventualmente violão. E o Id participou lá fazendo solos de guitarra, né? Sim. Solos de guitarra que nos conquistam a cada dia, né? E nessa ocasião nós recebemos o Pixinga, né? Nesse evento, né? E foi um evento muito bom, na minha opinião, claro, né? Eu quero ouvir o Id também. Mas foi no teatro, foi um momento muito especial. Como foi esse momento para você, Id? Porque eu sei que você já tinha tocado em outros lugares, tal, mas eu acho que teve uma coisinha um pouco diferente, porque o teatro é em Barueri, tocando na nossa região, sim. E tocando ao lado de grandes guitarristas e instrumentistas também, como o Pixinga, por exemplo. Sim. Como é que foi esse dia aí? Esse dia foi um marco, não só pra mim, né, que sou fã do Pixinga e da galera que tava tocando lá, mas para as pessoas que foram assistir. Tem gente que me procura até hoje por causa desse evento. Eu recebo inbox de pessoas falando assim, cara, eu queria estudar com você porque eu te vi tocando num evento em Barueri do Pixinga. Que legal, Id. Então Cara, foi marcante incrível. esse dia. Foi marcante demais. E eu me lembro bem, o Micas também participou. Aliás, o Micas é o idealizador desse evento, ele que idealizou toda a ideia do evento, né? E foi um dia realmente muito marcante, assim, muitas coisas assim. Talvez, eu posso falar igual você, foi um divisor de águas, né? Para muita gente, para você, pro Micas, pro Gabriel, né? Sim, Gabriel Sabino Gabriel também, Sabino, que é sim. um grande guitarrista. Nossa, também, né? Maravilhoso. Não é mais uma promessa, é uma realidade, É uma né? realidade. Naquele momento ele tinha 14, 15 anos, aí era uma promessa, né? Fazia o que ele fazia. Mas ele já fazia muita Já coisa com a fazia- guitarra, né? já brilhava. Muito legal, Ed. Demais. Muito especial. Mas o mais legal de tudo, além de estar com um cara que a gente assistia videoaula, porque assim, a guitarra é o instrumento que me acompanha, o violão, a guitarra, mas, né, como você também, a gente passou por outros instrumentos, né, e o Pixinga, a gente assistia os vídeos do Pixinga, acompanhava as colunas ali na cover baixo, né, que ele dava lições e tal, e aí você tá no palco com o cara.
não tem dinheiro que pague, né, Woody? Surreal. Realmente foi. Tem razão que foi dessa forma mesmo. Pra mim também foi também. Estava lá recebendo o Pixinga nesse evento e parece que a gente diz, acho que agora a gente acertou. Dessa vez a gente acertou. Tava muito bom, né? Teatro lotado e rapaz, e se a gente fosse analisar, porque o Woody fazia parte da equipe também de organização e era apenas alguns moleques fazendo uma coisa assim. E a coisa funcionou, né? Funcionou legal e as pessoas gostaram, porque a gente fez do jeito que a gente gostaria que fizessem para nós. Sim. Então as pessoas foram bem recebidas como nós gostaríamos de ser bem recebidos. Sim. Tanto os artistas quanto aqueles que foram assistir o evento. E a gente teve a preocupação, o Woody fazia parte dessas reuniões, o Micas, com as outras pessoas que não eram guitarristas, né? Sim. Porque um guitarrista, ele pode ficar lá 2 horas escutando a guitarra chorar, né? Vamos dizer assim. Mas e pra esposa dele, pra namorada? Então, assim, a gente teve essa preocupação e deu tudo certo. Pixinga realmente, naquela noite, mais uma vez, né? Brilhou. E você ouvir dele que o evento foi maravilhoso, que foi um dos eventos, assim, que ele coloca entre os eventos mais importantes que ele já fez, que ele já participou, e você vê outros artistas também, assim, como ele, falando que foram bem tratados. Isso é importante, né? Isso para nós é importante. Pra gente que é artista, né? Para nós que somos artistas, o que a gente quer? A gente quer ser remunerado pelo que a gente faz, ser bem remunerado, né? Dignamente, pelo menos, e ser tratado com respeito. O respeito acima de tudo, né? O respeito acima de tudo. Aí fecha a trinca. Exatamente, porque também não adianta, né? Você receber um bom cachê, mas não ser bem tratado. Ser tratado como um objeto ou como um serviço a ser feito, consumido e acabou, até logo. E nesses eventos a gente também procurou, na verdade, esses eventos aí foram como se a gente recebesse essas pessoas na nossa casa, né? Sim. Amigos. Sim. Tanto os caras que já tinham muito tempo de estrada, quanto a gente que estava bem no comecinho, a gente se sentiu muito valorizado. Isso é o que eu mais lembro. A gente fica nervoso. Normal, né? Todo mundo fica nervoso, não tem como, não existe isso, né? Mas de você estar lá no palco e você ser tratado de igual para igual, um cara que já está com anos-luz na sua frente, com respeito, frutinha no camarim. É muito muitas bom. Coisinhas boas, né? E não só isso, né, William? Mas o que aconteceu lá também é que o Pixinga também tratou todo mundo como igual. Ele é o mestre, mas ele tratou todo mundo como igual. Sim. Isso foi muito bom também, né? Foi uma grande lição para nós. Uma grande lição para nós, né? Sim. Porque assim, a gente vem trabalhando com isso há um tempinho já, né? A gente tá trabalhando com isso. Trabalhando mesmo. Lutando, na verdade, né? Isso é uma casa, sim, de música. E a gente vê a falta de zelo dos próprios músicos em se submeter a coisas que eles não querem. É verdade. O Pixinga tem uma frase que ele disse, eu guardo isso pra mim, e acho que, não sei se você se lembra, mas vou relembrá-lo. Ele diz o seguinte, que se você for um músico e você estiver num patamar acima, e você for tocar com outro músico que estiver começando, sim, você tem que se igualar a ele para que saia a música, para que saia a harmonia. Porque senão não vai ter música, e se não tiver música não vai agradar ninguém. Ou seja, quer dizer o seguinte, se você quiser mostrar tudo que você sabe, mas não tiver harmonia com quem está tocando com você, você não fez música, você fez qualquer coisa, mas menos música. Verdade. Então, são grandes lições, né, que a gente vai aprendendo com a vida. Muita coisa maravilhosa. Que eu levo, assim, para meus trabalhos, para minhas coisas e tudo que eu faço, né? Isso mesmo que ele falou. Porque às vezes você vai fazer um trabalho, que é trabalho mesmo, as pessoas pensam que, nossa, o cara tá lá tocando. Não, só diversão, né? Não, mas antes a gente tira as músicas, estuda as músicas, tira as músicas, se for cantada, você decora a letra, você pega
a música do jeito que ela tem que ser tocada, vai tocar com outros músicos que você nem conhece, tem que chegar com o negocinho pronto. Tem que fazer o seu, né? Tem que fazer o seu direitinho ali, passar o som, introdução, a parte do solo, tudo direitinho. É verdade. Tudo direitinho. Às vezes você toca com músicos que são, né, muito feras, e às vezes que nem o Conselho Cuxina aí, você está tocando com pessoas que estão ali começando, e você tem que tocar na manhã. Mas beleza, vamos seguir o nosso papo tá muito bom, Id. Que bacana, realmente tá gostando. Também tô gostando bastante também. E aí depois desse negócio da guitarra, você entrou de cabeça aí no negócio do violão, né? Sim. E o violão aí, inclusive, eu vou parabenizar esse violão. Esse violão aí foi o mestre Donda que fez, não foi? O mestre Donda, ele tinha um caprichou nesse, hein? Caprichou. Eu tinha um violãozinho lá, é o violãozinho que eu usava. Pra estudar. Sim. E aí eu vi que ele tinha um som legal, eu gravava algumas coisas com ele, eu vi que ele tinha um som bacana. Aí eu falei, Donda, o que eu posso fazer para ele ficar melhor? Quando deu uma reguladinha, colocou um cap nele, e é o violão que me acompanha há muitos anos já. Mas tinha um timbre legal e isso foi muito melhorado, né, Wid? Sim. O Donda aqui é da Capt, né? Sim. Capt, lá que faz instrumentos lá. E sempre apoia aí também os músicos também. Grande abraço pro Donda também. Abração, Donda. E é isso. Então, aí você foi pro violão. Mas antes eu sei que você, na verdade, você sempre teve um violão, mas começou a apostar um pouco mais nessa história do violão, na história de cantar também. Sim. Aí com composições próprias, né? Sim. E eu conheço várias músicas e eu gosto de todas. É incrível isso. E o Id está preparando aí um EP, né, Id? Para o futuro aí, tem a preparação de um EP. Mas o Id tem muitas músicas, né? Tem uma ideia de quantas músicas já compôs assim? Que você compôs assim, ó, essa eu tenho, tá escrita, e só falta um arranjo, falta uma coisinha ou outra, mas tá quase pronto. Eu sei que você tem muitas, né? Muitas músicas, né? Tem muita música. Agora, uma questão que é importante. A questão da composição. É uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os artistas que compõem e tal. Porque cada um é de um jeito, né? O que vem primeiro? Vem a música? Ou vem a melodia? Ou vem a letra da música? Porque nós temos aí a parte da música, porque às vezes, não sei se o artista fala, pensei numa letra e agora eu vou colocar uma música. Ou eu faço uma música e coloco uma letra. Ou eu faço tudo isso e depois eu coloco um arranjo, ou eu penso no arranjo. Qual que é o processo seu de criação de música, no seu caso? Sim, é legal falar disso, porque cada pessoa tem o seu processo. No meu caso, às vezes vem tudo. De uma vez, assim? É muito louco, porque às vezes vem uma melodia com um trechinho da letra. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, acontece alguma coisa, e vem a letra. Um dia, acho que foi ano passado, uma música que eu fiz ano passado que teve uma repercussão assim, muito grande. Assim, até hoje eu recebo notificação com essa música. Qual é? Eu descansei no seu olhar. Sim. Eu fui correr. Fui correr aqui na praça de eventos que tem aqui de dia. E afinal você tá afinando aí, hein? Tá bacana. Vou ficar melhor. Legal. Aí o que acontece? Eu fui correr. Aí uma amiga minha falou assim, cara, eu queria muito conversar com você, que ela estava passando por uns problemas, ela queria conversar. Eu falei, tá bom, posso te pegar aí? Ela me pegou. Aí a gente foi pro McDonald's. Acabou com a minha corrida. Acabou a corrida. Aquilo que você correu a semana inteira. Mas tá valendo, valeu pelo papo. Acabamos no cheddar. Cheddar McMelt, né? E ela estava falando de alguns problemas que ela estava passando no trabalho, em relação à família, um monte de coisa. E uma coisa que eu aprendi é ouvir as pessoas. As pessoas não gostam de ouvir. É verdade. As pessoas não se ouvem. E as pessoas querem falar, né? Não, elas falam. É uma coisa que eu vejo, assim, sabe? Em todos os âmbitos, independente de religião também. Se você tá mal, aí você fala pro seu amigo, você tá mal, aí o seu amigo é da igreja, você não ora. Se você tá mal, aí o seu amigo ele frequenta grupos de meditação, ou faz alguma coisa assim, né, mística, sei lá. Sim. Aí ele fala assim, não, porque você não medita, porque você não se ama. Peraí, calma. Cada caso é um caso, né? Calma, eu só estou passando por um momento ruim. E aquele dia eu escutei ela.
E eu fiquei lembrando de pessoas que me acalentaram com o olhar, com a voz. E aí eu fiquei, caramba, eu fiquei ouvindo ela. Aquele dia era o dia de eu ouvir. Eu fiquei ouvindo ela falando. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembrei dessas pessoas que como eu fiz com ela, fizeram comigo. E aí eu já fui cantando o refrão. Como é que era? Ontem eu estava tão perdido, tudo que eu fazia já não tinha mais sentido. Então eu descansei no seu olhar. O som da tua voz é aconchego, acalma a minha alma e me faz querer sonhar e descansar no teu olhar. Bela canção, viu, gente? Bela canção. Eu já ouvi, com certeza, né? E realmente fez uma grande repercussão. Mas eu queria relembrar uma outra também, que eu gostei bastante também. Teve uma, como diz o gaúcho, uma baita repercussão também, que foi aquela que você fez no momento da Consciência Negra. Você lembra? Nossa. Que você, uma baita de uma história também, que é bem, não é uma história bonita, mas é uma história que é real, Sim. que aconteceu, de um certo preconceito até, né? Podemos dizer isso, né? E aí você compôs uma canção também muito, muito bacana, e muito, eu vou dizer assim, para que nós pensássemos sobre o assunto. De onde veio isso? Será que é uma coisa só de uma linha? Tem outras linhas? Lembra dessa aí? Lembro. Tem um pedacinho aí? Vamos ver. Depois você fala sobre, se quiser falar. Porque me sobre criticaram essa. bastante disso, me chamaram de... hoje a gente só vou falar muito, mas a gente gravou essa música e eu gravei, galera, na Barueri Eventos. A gente fez um clipe muito bacana, tá lá na página da Barueri Eventos. É uma música assim, tem uma poesia muito bacana e é um protesto. Exato. Um protesto, na verdade, né? Eu recebi muitas críticas, assim. Mas muitos elogios também, que eu sei. Muitos elogios, muitos Eu acho que muito mais elogios. Sim. Deixa eu lembrar aqui. Eu peguei de surpresa, viu, galera? Aí, mas ele vai chegar lá. Ele é o artista, o Id. Não pode ser, não pode ter, impossível ter saído de você. Não pode ser, não pode ter, impossível ter saído de você. Eu já não aguento mais. Muito bacana essa canção. E não é uma canção apenas para esse momento da consciência negra. Sim. Quantos de nós já não ouviram isso, né? Nesse refrão, né? Sim. Não foi você que fez isso. É isso que a gente tava falando. Nós ouvíamos isso aí, eu pelo menos, né? Você já deve ter ouvido. A gente às vezes ouvia isso lá quando a gente era criança, né? Chegava na escola com a lição prontinha, bonita. Sim. A professora, não, quem fez para você? Quem fez isso? Você não fez. Foi seus pais, né? Não foi você. Fez isso, cara. E às vezes éramos nós mesmo, mas, enfim. Mas essa canção é uma... E a gente canção conversando, bacana. a gente tava conversando e eu Sim. comecei a escrever. Um dia a gente tava conversando, não sei se a gente tava tomando um café, e eu tava com esse lance na cabeça, assim. Pode ser um gatilho, eles falam que é gatilho, né? Agora tá na moda, né? Agora é a moda, gatilho. gatilho. Tanto que eu fiz uma música. Do gatilho, né? Próximo single, gatilho. E aí eu tava falando, poxa, tava falando dos povos, dos egípcios, como eles eram inventivos, né? Aquele lance do vidro, que os caras já faziam, já alguma coisa assim, né? Do lance da estática. A gente falando de coisas assim, né? Aleatórias, né? Papo maluco, né? E a gente conversando, tipo, e aí eu tava voltando um dia da Teodoro, com um amigo meu, com o Marcelo, e eu tava lembrando dessa conversa que a gente teve. Aí a gente conversando e tal. E aí ele foi comentar uma coisa assim, que ele é luthier, né? Aí ele foi fazer um comentário com um cara que foi na loja comprar um instrumento com ele, e o cara falou assim, acho que eu vou nos Estados Unidos comprar. Aí ele falou assim, mas que lugar dos Estados Unidos que ele vai? Ele falou assim, eu vou em Nova York, em lugar tal. Aí ele falou, tá, quando você estiver lá, você vai na loja tal, na rua tal.
Aí o cara ficou olhando assim pra ele, assim, que é um puta do negão, assim. Sim. Tipo, ficou olhando assim e não falou mais nada. Mas... Esse silêncio, cara, esse silêncio é um puta do menosprezo. É tipo assim, você foi lá? Você deve ter ido pelo Google Maps. Ah, você veio no Google Maps. O cara foi viajado. Sim. Quem isso é pra julgar as pessoas? Sabe? Exatamente. Aí ele falou isso comigo e tal. Tá, beleza, o cara julgou. Você ir lá. E essa canção fala mesmo disso, desse lance, tipo, eu já não aguento mais tanta indiferença no olhar. Nos julgam por tudo, mas a cor é o fator que ainda incomoda mais. E não são palavras, às vezes é só um olhar, né? É só um olhar, é só um olhar. A gente se conhece há muitos anos e você pode falar isso também. A gente passou por vários lugares religiosos, a gente ia tocar em lugares religiosos, em que as pessoas, tipo, né, comentários assim, tipo, o cara é hold? Não, ele é um guitarrista. As coisas assim, Sim. que eu vi, né? Ele é o cara que não, ele é o nosso guitarrista. Então, por mais que seja um lugar religioso. O preconceito tá aí. E tá em todo lugar, Tá em infelizmente. todo lugar. E as pessoas às vezes julgam, né? Sem conhecer a história toda. Julgam aquela história de julgam o livro pela capa. Sim. E aí não tem condições realmente nem de seguir esse debate, né, Luiz? Porque a essência é uma coisa muito profunda. E as pessoas são muito rasas. As pessoas procuram coisas rasas. É isso mesmo. Bom, esse papo vai longe, hein, gente? Bacana. Bom, você diz aí que nós teremos aí brevemente um novo single. Você já revelou aí, né? Sim. Que é gatilho, tem a ver com Sim, gatilho, sim, né? Sim. E nós vamos ouvir isso logo mais aí, né, Wid? Sim, sim. Logo já mais aí. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito? Tá ficando bonito. A produção do Bruno Teodoro. Legal. Os meus arranjos. Eu tô fazendo os arranjos das músicas. E você vai fazer... O que você vai tocar lá? Violão? Eu tô tocando tudo, na verdade. Violão, guitarra, tá fazendo tudo. Guitarra, violão, baixo, as programações dos Bateria também, né? teclados. As baterias eu vou dando instrução. Ó, Tá faz certo. assim, faz essa. Não tá tocando não, né? Você realmente desistiu da bateria, né? É melhor ficar aqui nas cordas. Vamos ficar nas cordas, É mais que seguro. é mais seguro. Bacana, Wid. Bom, Wid, então eu gostaria então de agradecer você mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado. Quero que meus amigos aí conheçam. Você que não conhece ainda o Wid, né? Wid, qual que é o endereço aí da sua página lá no Facebook? Te peguei de surpresa? Não, é Né? o WIDY. O WIDY. W-I-D-Y. W-I-D-Y. Só isso? Só isso. facebook.com/Wid. Você vai ver esse cara aqui. É isso aí, vai ver o Wid lá, ao vivo e a cores, é Tá isso? lá no YouTube também. No YouTube tem umas, também? Umas músicas lá bem legais. Tem coisa autoral lá. Legal. Só no violão mesmo. O Wid sempre tem uns vídeos aí, né, que ele Sim. solta. E logo, né, nessas plataformas aí de streaming de música, né? Com certeza. Spotify, Vai estar lá também. Music, Deezer. Já. Já. E para encerrar, se você gostou aí, viu o Wid tocar, ele vai tocar mais uma canção para nós por completo aqui, pra gente encerrar aqui. Após, né, essa entrevista, ele vai deixar uma música com certeza. E, Wid, antes de ir embora, eu acho justo você falar, porque tem pessoas que viram você tocar violão e talvez tenha gostado do jeito de você tocar. Talvez elas queiram que você, de repente, dê aula para ela, dê alguma instrução. Eu sei que você tem trabalhado com isso, é verdade? Sim. E hoje você tem trabalhado numa escola. Fala um pouquinho da escola. Sim. Galera, é o seguinte. Eu tô lá na escola Cultura Musical, fica lá em Cotia, próximo ao terminal de Cotia, em frente ao cartório de Cotia. Eu tô lá, vai fazer 3 anos já. Uma escola que tem me dado muita oportunidade para exercer esse trabalho didático, né, com a música, né? E trabalho com aulas de guitarra, ukulele, cavaquinho, violão, baixo, canto, musicalização infantil. É só me procurar. E também com aulas online também. Legal, gente. Lá a escola, como é que chama a escola? Fala novamente. Cultura Musical. Cultura Musical. É Cultura Musical também no Facebook, né? Sim, provavelmente. Cultura Musical. Cultura Musical deve estar aparecendo para você aqui na tela também.
o endereço de lá para você visitar a escola. E o ID está lá dando aula e a escola tem outras aulas também. Sim. Vale a pena você conhecer. Mandar um abraço para todos os professores da cultura musical, todos os meus amigos lá. É isso aí. Trabalham comigo, têm me ajudado. Muito obrigado. Grande abraço para vocês mesmo. E lá tem, como é que é o nome do diretor? Manda um abraço para ele também, J. né? Emerson. J. Emerson, que é um grande guitarrista também, né? Grande guitarrista. E assim. agora montou esse espaço aí Sim. de cultura e arte. Sim. Parabéns aí para Pessoa você. maravilhosa. Quero parabenizar porque é um empreendedor, né? Esse é que tem lutado pro Brasil continuar. Traz ele aqui. Vamos trazer ele, Traz ele aqui, vamos porque- trazer, porque o Id já falou tão bem dele Sim. que eu já tô gostando dele. Já Cara, gosto dele. Cara ímpar, cara ímpar. Legal. Bacana, quero agradecer você também. E vamos agora para finalizar esse momento aqui, dessa gravação, dessa live com vocês. O Id vai fazer uma canção para nós aqui por completa, tá bom? Quero agradecer ao Id mais uma vez e falar com o Id que nós queremos ver você mais. E quando o Id lançar esse EP, ele vai vir fazer aqui também esse lançamento, com certeza. Doutor Carlos, eu só tenho que te agradecer. Não Tamo só junto, meu irmão. por hoje, por esse convite de hoje, mas por todo o apoio, por todo o auxílio que você tem me dado durante esses anos. Porque sem o Antônio Carlos Colli, sem a família Colli, não ia ter o Id Rodrigues. Agradeço meus pais, que me ajudaram muito, a toda a minha família, mas tiveram famílias que me auxiliaram também, que me ajudaram, né, de muitas formas. E só tenho a agradecer a você. Eu que sua agradeço aí, família, você é um seus grande irmão. irmãos. Você é um grande irmão para nós. Gratidão. Gratidão nossa. Cá entre nós, formamos um belo par. Fico rindo à toa de toda a graça que você me faz e do teu jeito bom. Que alegria ter você. É que a gente precisa de alguém que precise de alguém como nós, com a mesma força e compaixão. Acho que nos queremos. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro e eu de vontade de te ver. Vontade de te ver. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro e eu de vontade de te ver. Vontade de te ver sorrir. É que a gente precisa de alguém que precise de alguém como nós, com a mesma força e compaixão. Acho que nos queremos. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro e eu de vontade de te ver. Vontade de te ver. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro e eu de vontade de te ver. Vontade de
sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você.